Olá pessoal, esse é o Perfil Notícias TV, o seu canal de informações, notícias e opiniões descentralizadas e totalmente independente. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva aqui no nosso canal. A sua inscrição nos ajuda muito no nosso desenvolvimento. Olha, ontem, sexta-feira, saiu um dado muito importante e muito negativo. A maioria, 13 estados no Brasil possuem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. E mais, nessa lista dos 13, os 9 estados aqui do Nordeste constam nessa lista. 4 da região Norte. Lembrar que o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Ou seja, metade dos estados brasileiros tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. E daí, desse número, nós podemos extrair uma série de situações e dados que acabam justificando, explicando muita coisa. Primeiro, a expressiva votação do Lula aqui na região Nordeste, por conta de uma dependência enorme das pessoas em relação ao Bolsa Família. Lembrar que a Bahia, onde o Lula teve 70% de votos, tem o maior número de pessoas recebendo Bolsa Família. Outro dado muito importante que nós extraímos dessa situação como nós temos mais pessoas dependentes do Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada, consequentemente, nós temos mais pessoas recebendo dinheiro do governo e menos pessoas contribuindo com impostos e principalmente com a Previdência Social. Não à toa que a Previdência apresenta rombos sucessivos. Apesar do pessoal da esquerda mentir dizendo que a Previdência não tem rombo, tem sim. No ano passado foram 340 bilhões de reais de rombo na Previdência. E, claro, essa situação mostra o porquê disso. Mais pessoas recebendo auxílio, menos pessoas contribuindo, obviamente que você vai ter um acréscimo menor naquilo que a Previdência arrecada todos os meses. Outra questão muito importante, a permanência das pessoas na dependência de auxílios do governo. E, na minha opinião, parece que o objetivo é justamente esse. É fazer com que mais pessoas estejam ali dependentes, porque isso, na hora da eleição, faz muita diferença. Né? E outro dado muito importante é o governo criando ainda mais benefícios, como essa história aí do benefício que o governo federal criou para manter os jovens na escola. E nós sabemos, gente, que dinheiro não mantém jovem na escola. O que mantém jovem na escola e que ajuda no aprimoramento desses jovens, na qualificação desses jovens, é uma escola de qualidade, é uma escola que atraia esse jovem, é uma escola sem ideologização, sem essa história de política dentro da escola, tão combatida pela direita e tão buscada pela esquerda. A esquerda busca cada vez mais ideologização dentro das escolas, politização dentro das escolas. O jovem não quer saber disso, o jovem quer se qualificar, o jovem quer ter uma oportunidade na vida. E não o que estão fazendo. Então, não adianta ficar botando bolsa. Até porque a bolsa o quê? Para frequência? O aluno vai lá, dá bom dia, boa tarde, boa noite, assina e vai embora. E outra coisa, o fato dele estar na sala de aula não quer dizer que ele esteja aprendendo. Então, são mais auxílios sendo criados num país que já tem muitos auxílios e que esses auxílios não estão trazendo resultado positivo para a sociedade. E olha, é importante ajudar as pessoas vulneráveis? É óbvio que é importante. Pessoas idosas, pessoas deficientes, pessoas que não têm condição, por algum motivo, de, em determinado momento, estarem trabalhando. Agora, como é que você pode ficar dando auxílios eternos sem dar um norte para essas pessoas? Fazer com que essas pessoas se qualifiquem, que essas pessoas busquem oportunidades para que elas não precisem mais do auxílio. Justamente esses governos esquerdistas fazem o contrário. Jogam cada vez mais auxílios para que essas pessoas continuem na pobreza, porque você continua na pobreza, obviamente, aquele dinheiro mal só dá para pagar praticamente a alimentação e muitas vezes um aluguel. Então elas não vão sair daquilo nunca, vão ficar vivendo de bicos e aqueles que estão trabalhando estão bancando essa conta toda. E mais do que isso, o dinheiro não está dando. Por isso o governo tem sucessivos rombos nas contas. Então, cada vez mais,
a dívida pública aumentando, o déficit aumentando, principalmente da Previdência, porque o governo simplesmente quer manter uma boa parte, milhões, na verdade, de brasileiros na pobreza e dependente de auxílios. Como eu disse, quando chega a eleição, esses auxílios contam muito. Muito. Os Bolsas Famílias da vida contam muito na hora da eleição. Então, nós precisamos dar um fim nisso, gente. Não dá mais. É uma vergonha nós termos metade dos estados brasileiros, todos os estados do Nordeste, os 9 estados, com mais pessoas recebendo auxílio do governo, Bolsa Família, e nós estamos falando só de Bolsa Família, tá? Do que pessoas trabalhando com carteira assinada. Pessoas se sustentando com o seu esforço próprio. Então, nós estamos jogando esse país num buraco sem fundo. Já está difícil mão de obra qualificada. Já está difícil manter a criançada na escola, pelos motivos que eu falei ainda há pouco. E ainda as pessoas recebendo auxílio dessa maneira, sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum tipo de busca do governo para que essas pessoas, em determinado tempo, não precisem mais do auxílio. Então, na verdade, é uma escravização financeira dessas pessoas. E olha, tem gente aí que está recebendo auxílio, está recebendo Bolsa Família há mais de 20 anos. Essas pessoas já não têm mais condição nenhuma de deixar de receber Bolsa Família. E quando o governo passa o pente fino, como passou no início do ano, no final do ano passado, e tira milhões de pessoas dessa lista, essas pessoas passam necessidade. Porque você tirar 1 milhão de pessoas numa pancada só, muita gente ali está sendo injustiçada. Então, não dá para continuar assim. Ou esse governo acorda, ou o próximo, eu não sei, e dá um ponto final nisso. E faz com que as pessoas, ao longo do tempo, não precisem mais estar recebendo esse auxílio, não é tirar simplesmente, é fazer com que essas pessoas tenham uma oportunidade, que essas pessoas se qualifiquem. E em determinado momento, elas próprias chegam, olha, eu não preciso mais do Bolsa Família, eu estou trabalhando, eu estou bem. É isso que nós precisamos buscar. E não aumentar cada vez mais, criar mais auxílios, que, como eu disse, não estão trazendo benefício nenhum para a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, estão jogando uma boa parte da população, no caso desses estados que eu citei, a maior parte, numa escravidão financeira bancada pelo governo. Perfil Notícias TV.